O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 21, celebramos o tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, e então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, um evangelho longo dessa segunda-feira, porém deu para entender certinho e bonitinho do jeito que Jesus age na vida da gente, como ele agiu na vida dessa família, como ele agiu na vida dessa pessoa. O que eu quero destacar é o que está lá no versículo 20 em diante, onde Jesus pergunta para a pessoa se eles têm fé. Né? E lá no finalzinho Jesus diz que esse tipo de demônio só é expulso pela oração. Oração e fé são aí juntos, né? Se casam. E a pessoa diz que tem fé, mas ainda é pouca fé. Ele pede para aumentar a fé. E essa foi uma dúvida que me ocorreu durante muitos anos da minha vida, sabe? Minha vida pessoal, como padre, como gente, como discípulo de Jesus Cristo, como crente, como pessoa humana. Será que nós temos a nossa fé aumenta como se fosse num termômetro, ou diminui como se fosse uma velocidade, né? Como se fosse um velocímetro? A hora está 70, a hora está 50, ela aumenta. Será que eu tenho fé e não tenho fé? Para mim era sempre isto. Ou eu tenho fé ou eu não tenho fé. Ou eu tenho fé ou eu não a tenho. Porém,
Nesses últimos anos, eu estou descobrindo que esta questão de fé é questão de intensidade da fé, certo? Eu tenho fé, só que, dependendo da época da minha vida, a intensidade da fé está menor ou ela está maior. Eu abandono, eu acredito, eu creio em Jesus Cristo, eu creio nos dons do Espírito, na plenitude do amor de Deus, porém eu me distancio e a minha fé fica frágil, a minha fé fica menos intensa. De repente, quando num texto bíblico, numa celebração, sei lá, alguma coisa acontece na minha vida que eu começo a chegar mais perto de Deus pela oração, eu começo até a ajudar, até expulsar aí alguns demônios, sociais, do espírito, e de repente, então, a minha fé está com uma intensidade maior. Então é questão de não a ter. Claro, eu a tenho ou não a tenho, mas quando eu a tenho, eu não posso dizer que eu não tenho fé. Eu tenho fé, mas eu preciso aumentar a intensidade dessa fé. Por isso, povo de Deus, mantenha a sua fé intensa, para que você possa ajudar a Jesus a tirar todos os demônios que precisam ainda ser tirados da nossa sociedade. Tenham todos um bom dia, meu carinho, meu abraço. Deus abençoe e os guarde, que a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.